A Bíblia fala muito sobre dinheiro. São mais de 2.000 versículos tratando desse tema. E o mais curioso é que boa parte deles ainda faz sentido hoje. Ela não só orienta como lidar com o que temos, mas também fala sobre o quanto poupar. E sim, até sobre formas de investir. Pode parecer exagero, mas não é. Nesse vídeo veremos 8 ensinamentos financeiros da Bíblia. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Primeiro ensinamento: a regra dos 20%. Um dos exemplos mais claros aparece na história de José do Egito. Ele interpreta um sonho de um faraó, onde 7 anos de fartura seriam seguidos por 7 anos de escassez. A resposta que ele dá é simples: guardar 1/5 de tudo que for colhido durante os anos bons. Ou seja, 20% do que se ganhavam era colocado de lado, sem desculpas e sem exceção. E esse gesto, que pode parecer pequeno, salvou um país inteiro da fome. O Egito não apenas resistiu à crise, ele prosperou. Enquanto outras nações quebravam, o povo egípcio tinha alimento, recursos e estrutura. Tudo porque, quando tinham muito, escolheram guardar em vez de gastar tudo. Essa é uma excelente taxa de economia para começar uma reserva de emergência. Inclusive, ela se encaixa perfeitamente na famosa regra 50-30-20, ainda usada hoje. Nessa regra, 50% vão para necessidades básicas, 30% para desejos e estilo de vida e 20% para poupança, investimentos e segurança financeira. Segundo ensinamento: torne-se minimalista. A Bíblia talvez não use a palavra minimalismo, mas a essência desse conceito está lá. Ela nos alerta sobre o perigo da ganância, sobre invejar o que os outros têm e nos lembra de uma verdade simples: a vida não se resume ao que você tem. Não importa o quanto você acumule, dinheiro, bens, status, nada disso define quem você é de verdade. Você não leva nada disso com você. Pode até deixar um legado, mas carregar, você não carrega. E quanto antes a gente entende isso, mais leve a vida se torna. A Bíblia nos convida a viver com equilíbrio. Não é sobre abandonar tudo ou viver com o mínimo possível, mas sim não ser escravo do consumo, não colocar valor demais nas coisas. Ter dinheiro não é problema. Investir, crescer, enriquecer, tudo isso pode ser bom. O problema começa quando o dinheiro vira o centro da sua vida, quando tudo gira em torno disso e você mede o seu valor pelo que você possui e não pelo que é. Aí sim você começa a perder o que realmente importa. Terceiro ensinamento: evite as dívidas. Todos sabemos que a dívida pode acabar com a vida de alguém, e a Bíblia reforça isso. O devedor é escravo do credor. A dívida não parece perigosa no começo. Ela chega como um alívio, uma solução rápida, depois eu resolvo. Mas é assim que muita gente vende o próprio tempo, em troca de objetos que nem precisava. Hoje, não é difícil encontrar alguém que está trabalhando só para pagar o passado. Com cartão de crédito estourado, empréstimo com juros que dobram em meses, financiamentos que não acabam nunca, a pessoa acorda cedo, pega o transporte lotado, bate o ponto e no fim do mês o dinheiro já está comprometido antes mesmo de cair na conta. E o pior é que ela nem percebe mais, porque ela está tão acostumada com esse estilo de vida que acha normal. Só que não é. A dívida é sorrateira, ela não tira tudo de uma vez, ela vai tirando aos poucos. E chega um momento em que você não decide mais nada, porque tudo que você ganha já tem um dono. Não importa o quanto ganhe, enquanto houver uma dívida com juros altos, você vai continuar preso na mesma rotina, produzindo, pagando, perdendo a paz e recomeçando. E isso não é só questão de dinheiro, é uma questão de liberdade, porque você não constrói nada com corrente nos pés. Muita gente fala de ganhar mais, investir melhor e enriquecer, mas ignora o básico: não se enche um balde se tiver um vazamento. Quarto ensinamento: trabalhe por isso. Um pouco de sono, um cochilo, braços cruzados e a pobreza virá como um ladrão. A Bíblia fala muito sobre preguiça e como ela pode arruinar sua vida. Ela critica até quem é preguiçoso demais para tirar a mão do prato e comer. A mesma lógica vale para o dinheiro. Ninguém enriquece de verdade sem um esforço real. Entenda, você pode até reclamar do sistema, e ele realmente é cruel com quem ganha pouco, mas isso não muda o fato de que ninguém vai fazer o trabalho duro no seu lugar. Mas preste atenção, tome cuidado com esse conselho. Construir riqueza não é só sobre o quanto você trabalha, mas também onde esse esforço está sendo aplicado. Por exemplo, imagine duas pessoas que trabalham duro. Ambas acordam cedo, enfrentam um transporte cheio, encaram jornadas longas e voltam para casa exaustas. Mas enquanto uma delas investe parte do que ganha, estuda sobre finanças, desenvolve uma habilidade nova, a outra só paga a conta, sobrevive e espera o próximo mês chegar. As duas trabalham duro, mas só uma está usando o esforço para construir algo que vai além da próxima conta. Essa é a diferença entre trabalhar por dinheiro e fazer o dinheiro começar a trabalhar por você.
O problema é que a maioria das pessoas foi ensinada a só trabalhar e não a pensar. Foram ensinadas a obedecer ordens, seguir regras, aceitar pouco e parcelar tudo. Mas existe um ponto em que o trabalho precisa mudar de forma. Não se trata mais de só vender seu tempo, mas de transformar seu tempo em resultados acumulados. Você não precisa abandonar o trabalho duro, mas precisa sim parar de desperdiçá-lo com um ciclo que não te leva a lugar nenhum. É como tentar encher um balde de água com uma peneira. Não importa o quanto você se esforce, 99% da água vai embora antes mesmo de você chegar no balde. E se você não parar, pensar e trocar sua peneira por uma estratégia melhor, vai morrer tentando encher seu balde. Então, trabalhe duro, sim, mas também estude, aprenda, questione e trace planos, porque o esforço cego só serve para te manter no ciclo. Quinto ensinamento: enriquecer não é errado. Existe uma crença silenciosa e muito perigosa de que enriquecer é errado, de que quem tem dinheiro em algum momento precisou passar alguém para trás, como se todo rico fosse automaticamente ganancioso, frio ou corrupto. E esse pensamento, repetido por gerações, acaba afastando justamente quem mais precisa da riqueza. Mas a verdade é que a Bíblia não condena a riqueza, ela condena a ganância, condena a injustiça. Mas sobre o fruto do esforço honesto, ela é clara: o trabalho duro traz riqueza. Não é pecado prosperar, pecado é viver uma vida inteira em escassez, sem nunca usar o seu potencial por medo do que os outros vão pensar. Entenda, não há nada de nobre em ser pobre, não há nada de bonito em não conseguir ajudar sua família, em viver preocupado ou em ter que escolher qual conta vai atrasar no mês. Enriquecer não te faz mal. Enriquecer te dá mais condição de servir, de doar, de proteger quem você ama e de não depender de esmola de sistema nenhum. Não é sobre ostentação, é sobre autonomia, é sobre poder escolher com quem você anda, onde você vive e como você quer viver. Sexto ensinamento: diversifique seus investimentos. Você pode até pensar, isso não está na Bíblia, mas está sim. Divida sua parte em 7 ou até 8, pois você não sabe que desastre poderá cair sobre a terra. Essa frase, escrita há milhares de anos, traduz uma das regras mais fundamentais da inteligência financeira: não aposte tudo em um único lugar. A verdade é que o mundo muda o tempo todo. O que é estável hoje pode desmoronar amanhã, e o mercado que te fez crescer ontem pode te afundar amanhã. A Bíblia já sabia que a vida é imprevisível, por isso ela te incentiva a espalhar seus recursos como quem planta sementes em vários terrenos para garantir que alguma coisa vai crescer, mesmo se uma parte não vingar. Hoje isso significa investir em coisas diferentes. Pode ser um pouco em ações, deixar um pouco em renda fixa, talvez um imóvel ou até um negócio próprio. Assim, se uma área despencar, as outras te seguram. É tipo construir uma casa com vários pilares. Se uma cair, a casa não vai desabar. E tem mais. Em Eclesiastes 11, versículo 1, fala para lançar o pão sobre as águas, que é como dizer para você tentar coisas novas, mas com cuidado. Talvez seja aprender uma habilidade nova, abrir uma fonte de renda extra, ou até ajudar alguém com um projeto que pode te trazer retorno no futuro. A ideia é não ficar parado, mas também não depender de uma única aposta. Agora, diversificar não é só sobre o dinheiro. A Bíblia também te chama para investir em coisas que vão além da conta bancária, como ajudar os outros. Ela diz que quem dá generosidade acaba prosperando. Quando você divide o que tem, seja com a família, com quem precisa ou com uma causa que faz sentido, você cria conexões e oportunidades que voltam para você de um jeito que o dinheiro sozinho não faz. É como se a generosidade fosse um investimento que rende frutos na sua vida e na dos outros. No fim, o que a Bíblia está te ensinando é a ser esperto sem ser ganancioso. Diversificar é proteger o que você construiu, mas também viver com leveza, sabendo que você está preparado para o que vier. É usar a cabeça para fazer o dinheiro trabalhar a seu favor, sem deixar ele te controlar. Assim, você constrói uma vida financeira que não só resiste às tempestades, mas também cresce, te dando a liberdade para viver com um propósito e ajudar quem está ao seu redor. Sétimo ensinamento: não ame o dinheiro. Existe uma distorção perigosa que muita gente repete sem pensar. O dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a Bíblia não diz isso. O que está escrito é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. E essa diferença muda tudo, porque o dinheiro por si só é neutro. Ele não tem alma, não tem intenção. Ele não é bom e nem mal. Ele só revela e com precisão quem você é por dentro. Quando o dinheiro vira seu foco principal, sua régua de valor, você pode até acumular mais, mas começa a perder tudo o que realmente tem valor. É só observar quantas pessoas com milhões no banco não conseguem dormir em paz, vivem presas em vícios, colecionando relacionamentos quebrados, cercadas de gente e mesmo assim completamente sozinhas. Não é o dinheiro que destruiu essas pessoas,
foi o lugar que elas deram a ele. Eclesiastes 5, versículo 10 já dizia: quem ama o dinheiro nunca está satisfeito. É como correr atrás de algo que nunca vai te preencher de verdade. Oitavo ensinamento: vá atrás de liberdade e não do dinheiro. Deus aparece em um sonho para Salomão e faz uma pergunta direta: o que você quer? Riqueza? Poder? Um império maior? Salomão, em vez de pedir dinheiro ou status, ele escolhe a sabedoria. Ele queria pensar com clareza, tomar decisões acertadas e liderar com inteligência. O resultado é que Deus não só deu a ele uma sabedoria fora da curva, mas também deu riquezas enormes, influência e um reinado de anos. A lição aqui é óbvia: busque sabedoria primeiro, porque ela é a chave para construir o resto, seja sua riqueza, seus relacionamentos ou seu propósito. Quando você foca em aprender e entender como as coisas funcionam, especialmente no mundo do dinheiro, que é sobre o que esse canal fala, tudo começa a se encaixar. Sabedoria financeira não é só sobre saber onde investir ou como economizar, é sobre ter uma visão diferente, ver além do seu salário, é entender que o dinheiro é uma ferramenta e não o objetivo final. Com sabedoria, você aprende a planejar e a enxergar oportunidades que os outros não veem. Salomão não pediu riqueza, mas a sabedoria que ele ganhou abriu portas para tudo o que ele precisava. Em Provérbios 4, versículo 7, que muitos atribuem a ele, diz: a sabedoria é a coisa principal, adquira a sabedoria. É como se ele estivesse te falando para investir na sua cabeça antes de qualquer outra coisa. Quando você entende como funciona o orçamento, como os juros compostos podem te ajudar a crescer o que você guarda, ou como diversificar seus investimentos para não depender de uma única fonte, você está construindo uma base que não vai cair fácil. E a Bíblia dá exemplos práticos disso. Lembra de José do Egito, que eu falei no começo? Ele usou a sabedoria para interpretar o sonho do faraó e planejar os anos de fartura e fome, guardando 20% da produção. E a sabedoria dele não só salvou uma nação, mas também trouxe prosperidade. No fim, ir atrás de sabedoria é como plantar uma semente que cresce devagar, mas vira uma árvore muito forte. Você não corre atrás do dinheiro pelo dinheiro, mas aprende a fazer escolhas que te levam a uma vida financeira mais tranquila. Bom, esses foram os 8 ensinamentos que a Bíblia dá sobre dinheiro. Se ficou até aqui, comente pão para ajudar no engajamento.